Vamos começar a falar sobre os povoadores da Península Ibérica. Todos vocês devem saber que Portugal é um país localizado na região sudoeste da Europa, numa península chamada Península Ibérica. A Península Ibérica, naturalmente, ela tem as origens da história da Península Ibérica são remotas, né? Estão perdidas no tempo. Os primeiros povoadores da Península Ibérica a gente conhece apenas por lendas, perdidas no tempo, sem embasamento em documentos ou em fontes históricas. Eu gosto muito dessa expressão aqui do Hélio Viana. Ele fala assim: a história do Brasil começa com a de Portugal, esta com a de toda a Península Ibérica. É uma frase que eu considero interessante porque ela cria um elo de ligação entre nós, os brasileiros, e a história da Península Ibérica. Vincula a história do Brasil à história de Portugal, e a história de Portugal, naturalmente, está ligada diretamente à história da Península Ibérica. Ou seja, nós temos um passado remoto, nós temos uma história milenar, apesar de sermos um país novo, um pouco mais de 500 anos de história propriamente, nós estamos intrinsecamente vinculados aos portugueses, e os portugueses têm uma história imemorial, perdida. A gente fala dos primórdios da Península Ibérica de forma insegura, de forma insatisfatória, porque os conhecimentos sobre as origens da Península Ibérica são tão antigos que eles se confundem com mitologias e com lendas que resistiram ao tempo. Muito bem. Veja, a Península Ibérica, nos escritos dos gregos principalmente, que foram os primeiros a... Os gregos inventaram a história. Heródoto, que é o pai da história, visitou a Península Ibérica. Então, assim, ele coletou histórias orais, enfim... E nesses registros dos gregos, principalmente, aparece o nome de um povo que vivia na Península Ibérica, que são os iberos. Por sinal, o nome de Península Ibérica vem desse povo. Então, os habitantes daquela região ficaram conhecidos pela posteridade pelo nome de iberos, o que gera o nome Península Ibérica. O que se sabe, ou o que se cogita, o que se... conjecturas sobre a península, sobre os iberos, é muito vago e não vem ao caso a gente ficar especulando aqui essas coisas, tá certo? O que nós sabemos é o seguinte: provavelmente uns 1000 anos antes de Cristo, um outro povo, esse já um pouquinho mais conhecido por nós, os celtas, vieram da Europa Central para a Península Ibérica, e eles eram, digamos assim, militarmente superiores. E eles vão dominar a Península Ibérica, pelo menos uma parte dela, e vão se miscigenar com os iberos. Então, da fusão desses dois povos vai surgir um terceiro povo, que são os celtiberos. Esses talvez sejam os antepassados mais antigos dos portugueses. Bem, passando dessa fase muito lendária, a gente pode falar o seguinte: no século XII a.C., nessa mesma época aí, tudo isso é aproximado, tá, pessoal? Quando a gente fala de história antiga, a gente está falando de aproximação, enfim, não há certezas aí nesses períodos, porque a arqueologia é uma ciência que não pode dar certezas perfeitas ou absolutas, tá certo? Então, provavelmente por volta do século XII antes de Cristo, os fenícios já navegavam o mar Mediterrâneo e provavelmente chegaram até a Península Ibérica. A gente pode dizer isso com quase certeza. E existe um lugar na Península Ibérica até hoje, na Espanha, chamado... Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro. Málaga. Essa região, Málaga, na Espanha, tudo indica, né, os registros arqueológicos indicam que ela foi fundada pelos fenícios, lá pelo século XII a.C. Alguns séculos depois, uns concorrentes, digamos assim, dos fenícios, aí, pelo domínio do mar Mediterrâneo,
comerciantes, assim como eles, os gregos, vão também atingir a Península Ibérica e vão fundar feitorias ali também. Provavelmente, né, os historiadores acreditam, defendem a ideia de que Sagunto, ali no litoral da Península Ibérica, foi fundada pelos gregos no século 7 a.C. Bem, houve uma colônia dos fenícios. A Fenícia fica lá na Ásia Menor, no litoral da Ásia Menor, perto da Palestina, e como ela circulava por todo o mar Mediterrâneo, eles formaram várias colônias. E a principal colônia fenícia foi Cartago, que ficou no norte da África. Cartago, depois da queda dos fenícios, digamos assim, virou o centro daquele império, e eles também vão atingir a costa da Península Ibérica, tá certo? Então os cartagineses não só vão atingir, como eles vão se estabelecer na Península Ibérica, e é dali da Península Ibérica que é ali na Península Ibérica que vão acontecer alguns dos combates das guerras púnicas, que foram as guerras entre romanos e cartagineses. Foram 3 guerras púnicas e os romanos ao final foram vitoriosos, tá certo? Após a derrota de Aníbal, o grande general cartaginês, pelos romanos, os romanos vão se assenhorear, vão tomar posse da Península Ibérica, e aí a história da Península Ibérica entra numa nova fase, que é a fase da dominação romana. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí mais para frente em outros vídeos. Um abraço.